e Ele salva. Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Atos capítulo 16. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Aleluia. Se você crê em Jesus Cristo, não é só você que vai ser salvo, mas a sua casa. Eu aprendi algo, que enquanto nós estamos fazendo a obra, o Senhor está cuidando da nossa casa. Amém? Quem crê nisso, diga amém. Eu vou me segurar aqui para não dar testemunho da minha vida, porque eu era um drogado. Eu sou resposta de oração da minha mãe. Eu não sei o que você tem passado na sua casa. Eu não conheço você. Eu não conheço nenhum. Eu conheço assim de vista a missionária Assunção, o pastor. Mas continue orando. Seja constante na oração. Porque ele fala, se você crê? Amém. Será salvo não só tu, mas a tua casa também. Aleluia. Romanos capítulo 10, eu vou ler do versículo 9 até o 11, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres, irmão Rodolfo, se com sua boca confessares e com seu coração crer, todos nós aqui, com a boca confessar e com o coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Essa é a base da nossa fé, a ressurreição de Cristo. Como Paulo disse, se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação. Tudo isso que estamos fazendo é vã. Mas cremos. E Jesus falou assim, olha o que Jesus falou. Os discípulos estavam ali com Jesus. E Jesus falou assim, olha, os profetas antigamente queriam ver, queriam ouvir aquilo que vocês estão vivendo nesse momento. Sabe o que era? Vem do próprio Deus. Mas ele falou assim, olha o que ele falou para nós: bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Amém, Jesus. Fazemos parte da geração de bem-aventurados. E quem falou não foi apóstolo, não foi pastor, foi o próprio Jesus. São uma geração de bem-aventurados, porque não vimos, mas cremos. Amém? Primeira Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, que durmamos, vivamos juntamente com Ele. Eu citei versículos aqui provando dentro da Bíblia que o único que cura é Jesus, o único que liberta é Jesus, o único que batiza com o Espírito Santo é Jesus e o único que salva é Jesus. Tudo que eu falei aqui não foi de mim mesmo, mas que está dentro da palavra de Deus. Por isso que eu disse, pega a caneta e vai anotando, você vai ver lá na sua casa. Mateus 9:9. Quem foi Mateus? Estou trazendo para o início de novo. Quem foi Mateus?
um publicano, um cobrador de imposto. Vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 27. Vamos lá? Você que é bom, dispara Mateus ou Lucas capítulo 5, versículo 27. Eu espero. Quem foi Mateus? Lucas capítulo 5, versículo 27. Diz assim: e depois disto saiu e viu um publicano. Olha o que Lucas fala de Mateus. Jesus viu um publicano chamado Levi, que é Mateus, assentado. Olha o que ele estava fazendo, ele estava trabalhando, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. Calma, é só o 27. Eu vou ler o 28 depois, olha filho. Um cobrador de imposto. Quem era um cobrador de imposto? Na Bíblia, preste bem atenção, o publicano era um cobrador de imposto. No Império Romano, geralmente de origem judaica, que arrecadava tributo do seu próprio povo para os romanos. Essa profissão era vista com desprezo. Olha quem Mateus era. Eu estou falando da profissão dele e quem Mateus era. Era repulsado pela população, pois os publicanos eram associados à corrupção. Exploravam os mais pobres e eram considerados traidores. Olha quem Mateus era. Um publicano, um cobrador de imposto, um corrupto, um mentiroso, um explorador. Olha quem Mateus era. Ele era discípulo de Cristo, mas antes disso, quem ele era? Um corrupto, um explorador de pobres. Mateus. Mal visto na sociedade. Mateus capítulo 9, versículo 9, não especifica quem Mateus é, mas Lucas capítulo 5 especifica quem Mateus é, o que lemos aí. Ele era um publicano, um explorador. Ele estava onde? Ele estava no seu trabalho, sentado. Presta bem atenção. Jesus passou e falou assim: segue. Glória a Deus, aleluia. O que Lucas 5 fala? No 28. E ele, deixando tudo, levantou-se e seguiu. Olha para onde a mensagem está se voltando. Trouxe um exemplo de um homem mal visto na sociedade, corrupto, explorador, mentiroso, mal visto. Ninguém queria estar perto dele. Por quê? Porque ele era mau. Mas Jesus viu ele e falou assim: segue-me. E ele lá no trabalho, eu imagino que ele estava trabalhando lá, sentado, levantou, foi atrás de Jesus. Não contou a história. Ele entendeu a mensagem do Evangelho. Glória a Deus. Com certeza ele ouviu: olha, o Messias chegou. Porém, não há outra interpretação aqui, ó, no livro de Mateus 9:9.
Não quer dizer que para servir Jesus temos que largar o nosso emprego. Porém, teve algo bem específico aqui, o que eu li para vocês e mostrei. O que o trabalho de Mateus promovia? Corrupção. Ele se corrompia ali. Ele se corrompia ali. Olha o que diz lá em Lucas 5, 28. O que ele fez? Ele largou tudo. Ele abandonou o trabalho dele. E eu vou mostrar aqui dentro. Marcos capítulo 8, versículo 36. Pois o que aproveita o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Provavelmente Mateus ele estava vivendo o melhor momento da vida dele. E o Senhor chamou ele. O que adianta o homem ganhar o mundo todo? Prazeres, riquezas, dinheiro e perder a sua alma. Essa chamada foi bem específica. Para servir o Senhor, como eu falei, não precisa ficar sem emprego. Porém, Mateus teve que largar, pois aonde ele estava promovia a corrupção, mentiras e outros. Aí vem a pergunta: o que o Senhor Deus quer falar nessa noite? Que lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz assim: não vos enganeis, mas as más conversações corrompem os bons costumes. Relacionamentos tóxicos corrompem os bons costumes. Vídeos no YouTube corrompem os bons costumes. Filmes corrompem os bons costumes. Eu gostava muito de assistir filme de mortos-vivos. Irmão, eu estou falando um testemunho de mim. Até um certo dia, pastor, eu fui orar. Desculpa. Dificilmente eu durmo à tarde. E eu fui deitar na cama. Nessa deitada foi como se eu tivesse um sono profundo. E quando eu deitei, na hora que eu deitei, o Senhor já me deu logo uma visão no mundo espiritual. Presta bem atenção. Eu estou falando algo que o Senhor mostrou para mim. E eu gostava muito de assistir o filme Resident Evil, que tem uns monstros lá, os mortos-vivos. Eu estou falando isso porque é relacionado a filmes. E quando eu vi o demônio querendo entrar no meu quarto, era igualzinho o que estava no filme. E eu pergunto assim, esses filmes de terror, como é que o cara vai ter a ideia de fazer um demônio daquele, se não for com uma revelação do inferno? Só pense comigo. Assim, o Senhor revela aquilo que é para falar para a igreja. Assim, Satanás também usa os seus música, filme. Ele revela para os seus também aquilo que é para ser feito. Então, as más conversações, eles corrompem os bons costumes. Novelas corrompem os bons costumes. Cuidado o que assistimos. Cuidado no trabalho. Corrompem os bons costumes.
roda de conversa. Cristão, ele não pode ter palavras torpes na boca. O cristão tem que viver em santidade. As más conversações corrompem os bons costumes. Eu estou falando o porquê o Mateus largou o emprego dele. Onde era o que promovia o emprego de Mateus? Corrupção, exploração. Aí vem, ele pegou, largou tudo, porque ele entendeu a mensagem do Evangelho. A Bíblia nos ensina que nós não podemos adorar dois senhores. Ou a gente agrada um e irrita o outro. Por isso que é necessário nós, como igreja, se posicionar em santidade. Quer dizer que não podemos mais fazer nada. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Posso fazer tudo? Posso. Mas o que a palavra diz? Andar em santidade, andar em verdade, em purificação. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixo dominar por nenhuma. 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 12. Filipenses capítulo 4, versículo 8. É profundo isso. É tremendo que quando nós ministramos, somos ministrados. Eu falei para alguns jovens lá da igreja, fazendo a reunião, e o Senhor deu essa palavra aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 8. É tremendo isso. Olha o que o Senhor ministrou em meu coração. Quanto aos mais irmãos, tudo que é verdadeiro, preste bem atenção nisso. Isso é profundo. Tudo que é honesto, olha aí, tudo que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Bora desenvolver? Eu peguei um vídeo, uma novela, um filme. Opa, tem a descrição ali. O que passa esse filme? Tem lá a descrição, menos 18. Opa, isso aqui tem impureza. Não vou deixar me contaminar. Olha o que ele fala. Pensai. Pensai no quê? Onde tem verdade. Se você sabe que aquilo é errado, nem pensa, nem abre, nem olha, nem vai. Pensai. Olha o que Mateus fez. Opa, vi Jesus, ali tem verdade, ali tem salvação, ali tem cura. Ele pensou. A palavra pensar no grego significa agir, examinar, ir, adquirir. Então Mateus viu a possibilidade de ele sair daquele mundo. Essa é a vocação de Mateus, essa é a vocação nossa. Se nós conhecermos a Cristo, nós devemos ir, e tudo aquilo que nos afasta de Deus, temos que largar. Mateus mostra Jesus como Messias. Ele precisou renunciar. Repita comigo: renúncia. Renúncia.
para Ele curar, para Ele libertar, para Ele batizar com o Espírito Santo e para Ele salvar, precisa de renúncia. Precisamos renunciar tudo aquilo que nos prende ao mundo, ao pecado, à corrupção, à mentira. Porque Deus, Ele não é um Deus de mentira. Para finalizar, Lucas capítulo 9, versículo 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, preste bem atenção, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. A mensagem do Evangelho não tem outro rumo senão Jesus. O Antigo, como foi mostrado, e o Novo Testamento apontam para quem? Para Jesus. E todas as oportunidades que foi dado aqui, foi falado sobre salvação. Só um resumo daquilo que lemos. Mateus, um corrupto. Você que está ouvindo dentro da sua casa, o Senhor, Ele te chama da forma que estás. E Ele vai te curar, te libertar, batizar com o Espírito Santo e te salvar. Mateus, eu estou mostrando dentro da Bíblia, ele era um corrupto, explorador, mal visto na sociedade. Porém, o que ele fez? Ele largou tudo, negou-se a si mesmo e carregou a sua cruz. E seguiu Jesus. E essa é a mensagem que eu quero deixar para cada um de vocês aqui na comunidade do Mururé. O Senhor Jesus está de braços abertos, a porta ainda está aberta, Jesus está voltando, Jesus está voltando e é real. Tudo está se alinhando à volta de Jesus. Venha sem demora. Venha sem demora, não venha pela dor. Venha enquanto a chance. Anuncie, nós que estamos aqui, igreja. Anuncie o Evangelho. Libere perdão. Não é tempo mais de ficar com raiva do vizinho que não te deixa dormir com som alto. Anuncie o Evangelho. E é real. João capítulo 14 diz assim, que Ele tem preparado um lugar para cada um de nós. E se isso não fosse verdade, Ele não teria dito. Quem falou foi Jesus, não foi apóstolo, não é eu de mim mesmo. Depois você vê lá em João capítulo 14, tem até um louvor, né? Não se turbe o vosso coração, crê de Deus e também em mim. Tem um lugar preparado para cada um de nós. Mas como foi ministrado aqui na oportunidade, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Temos um exemplo aqui, ó, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, um corrupto, um enganador, um explorador, foi salvo, anunciou o Evangelho, pregue o Evangelho dentro e fora do templo. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.